No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, nos primeiros versículos, nós lemos o seguinte: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, e entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Esse aqui foi poucos dias depois de eles terem sido cheios do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, quando nós já falamos sobre isso. A Porta Formosa era uma porta que era banhada a ouro e ficava do lado oriente, né, do Templo de Jerusalém. Quando o sol se punha sobre ela, ficava um brilho impressionante lá de cima do monte. E era comum colocarem as pessoas para pedir esmola ali, na porta do templo, porque o fluxo de gente era muito grande. Existia sacrifício das 9 horas e o sacrifício das 3 horas da tarde, todo santo dia, segundo o mandamento da lei em Levítico. E isso ele fazia o tempo todo. Eles estavam acostumados a fazerem isso, apesar de serem servos de Cristo, fazerem parte da nova aliança. Eles, como judeus, ainda tinham esse costume, continuavam com o costume, e me parece que não tinha entrado ainda na mente deles que eles já estavam participando da nova aliança em Cristo Jesus. E eles então continuaram a fazer isso. E perto do sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde, que coincidentemente ou não, foi a hora em que Cristo foi crucificado. Esse homem estava lá e Pedro viu que ele tinha fé para ser curado. E ele foi curado em nome de Jesus e houve aquele alvoroço. Não se sabe se esse homem estava aleijado, já era, no tempo em que Jesus andava por essas terras. Não se sabe se ele estava aleijado recentemente ou que se sabe que ele tinha já 40 anos de idade. E Pedro, então, fez esse grande milagre, e a pregação após isso, milhares de pessoas se converteram a Cristo e os judeus, o sinédrio, né, a elite, formada pelos saduceus e pelos fariseus, os mais influentes eram os saduceus, os quais não acreditavam em anjos, não acreditavam em profetas, em visões, eram certamente influenciados pela cultura greco-romana, eram céticos da época, apesar de serem, em boa parte, descendentes dos sacerdotes. E eles, então, não criam nisso. Os fariseus criam em espírito e criam não só no Pentateuco, como faziam os saduceus, mas criam em toda a Bíblia. Tanto que eles, vez ou outra, se degradavam nesse assunto. E esse milagre ali ficou notório em Jerusalém. E eles, assim como encheram-se de inveja em relação a Jesus, também encheram-se de inveja em relação aos apóstolos, porque eles não curavam ninguém. Eles não estavam dentro da aliança, eles não eram verdadeiros servos de Deus, apesar de serem tidos como os grandes guardiões da lei. E Pedro dá um belo discurso ali àquelas pessoas. Não tomou glória para si, mas atribuiu o milagre ao poder de Deus. E ele diz aqui no versículo 19, na pregação dele: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejais apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Tenham, em outras palavras, comunhão com Deus e a presença do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode dar refrigério à alma. Pode ser que tenha igrejas hoje em dia, tem, muito ricas, mas não pode dizer, né? Em nome de Jesus Cristo, levanta
e anda. Muito difícil vermos hoje em dia como se via naquela época. E ele explicou no texto que Moisés deu a lei a eles, mas somente por Jesus Cristo vem a salvação e a justiça de Deus, que não foi encontrada em Moisés, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 4, no capítulo 5. E essa foi uma das maiores pregações de Pedro, e foi notório que Jesus Cristo tinha morrido, mas tinha ressuscitado e estava ali disposto para salvar todo aquele que se arrependesse. Como ele pode salvar qualquer pecador hoje em dia, pode curar hoje em dia, ele faz milagres hoje em dia, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém.